O caso B. Diddy, o coisa ruim de Hollywood, estourou na mídia desde que ele foi preso no final de setembro. Em meio a tantas notícias catastróficas que vivemos hoje em dia, como guerras, mudanças climáticas, eleições, o Twitter X, o TikTok e todas as redes sociais não se fala em outra coisa a não ser no caso Diddy. Mas nesse vídeo eu vou falar para vocês coisas que no Brasil ainda não estão falando. E você sabia que o Diddy era crente e de igreja neopentecostal? E que tinha como um guru um bispo, que está atolado até o pescoço com este caso porque ele foi citado pela polícia oficialmente e que agora é pastorzado dos Estados Unidos, que diferente do Brasil, são pastores que pregam notícias atuais, política e tudo que cerca a vida comum de um cidadão que vive nessa terra, né? Alguns deles estão denunciando verbalmente com provas em vídeos que pelo menos 38 ou 40 renomados pastores frequentavam as festas de Diddy, entre outros ministros do Evangelho. E se você quiser, eu faço um dossiê sobre este assunto. O pastor André Valadão, aproximadamente um ano atrás, pregou sobre Hollywood e praticamente profetizou o que tem acontecido hoje. Mas não pense que a igreja brasileira não tem nada a ver com isso não, porque a gente já anda sabendo que tem pastor que foi pego em baladas por aí. Bem, vem comigo para saber o que está acontecendo e qual o impacto espiritual que pode trazer para a igreja. Eu já aviso que essa temática é sensível, então se você estiver sensível, principalmente porque envolve o nome da igreja, tenha cuidado. Eu aconselho principalmente que líderes e pessoas maduras vejam este vídeo para ajudar seus irmãos mais sensibilizados, porque você vai poder comunicar mais personalizado para o seu irmão. Mas se você está bem, pode assistir, eu já peço que você se inscreva no canal com o sino ativado, porque aqui no canal o estudo da teologia é aplicada à apologética. Se você não está por dentro do caso Diddy, eu vou fazer um resuminho do resumo. O magnata do hip hop, o Sean Diddy Combs, de 54 anos, foi preso recentemente em Nova York. Ele é acusado de agressão sexual, violência física, tráfico sexual à força e transporte para fins de prostituição, fatos que teriam ocorrido desde a década de 90. Acho que você já deve ter visto esta imagem. Uma mansão invadida pela polícia estava cheia de frascos de óleos de bebê. Eram 1000 frascos. Foram encontrados também narcóticos, lubrificantes avaliados em 260 milhões de reais. Em festas particulares conhecidas como freak-offs, celebridades de alto escalão no cinema e música e até príncipes e também artistas brasileiros frequentavam seu tapete vermelho das trevas. Nomes como Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, J.Lo, que já até namorou de Tucujo, Cuba Jr. e alguns pastores. Também tem o Justin Bieber, que pode ser que seja uma vítima, e tantos outros nomes que estão aí entre cúmplices e vítimas. Diddy pode pegar de 15 anos a prisão perpétua e tudo indica que ele vai fazer uma delação premiada até o Grammy ou até antes das eleições para presidente nos Estados Unidos, lembrando que muitos dos nomes citados como cúmplices são opositores de Trump. Bem, a acusação dele tem dezenas de páginas e constam infrações desde 2008. Ao longo dos anos, ele mudava frequentemente de nome, então pode gerar alguma confusão. Ele fazia isso geralmente para pagar alguma presepada que ele fez. E aí vamos entrar no caso de amizade de Diddy com o pastor e bispo T.D. Jakes, que tem uma trajetória de sucesso, igual o Diddy, no ramo de entretenimento, porém pro lado gospel. Ele é conhecido internacionalmente, talvez no Brasil não se conheça, mas o nome dele é conhecido mundialmente, por ele ser um televangelista e também o dono de uma produtora de filmes com temática familiar. Jakes é bispo e sua igreja, a The Border House, uma mega igreja americana não denominacional. Mas por que eu disse que ele entrou para a igreja para limpar a sua imagem? Gente, porque tem áudios gravados comprovando que ele mesmo disse isso. São camadas e camadas de lama que não acaba mais. Sabe aqueles vídeos de gente que limpa tapete cheio de lama e eles passam dias e dias limpando? Pois então é muito pior. Se cavar, vai encontrar cada vez mais coisas. Então eu vou falar sobre um outro crente envolvido para então voltar para o Jakes, para então vocês entenderem quanto a pastorzada estava envolvida. O produtor cristão Rodney, o Lil Hood Jones e o Diddy, Sean Combs, no dia de ação de graças de 2022, antes do Combs supostamente convidar ele para um banheiro e tentar forçar ele a usar coca, sua casa em Miami, na Flórida. Jones afirma que gravou horas de vídeos e áudios de Combs, a sua equipe e todos os envolvidos em atividades ilegais, incluindo o uso de drogas. Entre as gravações que ele supostamente fez, Jones lista uma de Combs detalhando como ele planejava alavancar o seu relacionamento com o bispo Jakes para suavizar o impacto em sua imagem pública, no processo com a Casey Ventura, que foi a ex que denunciou ele por agressão e tudo mais, e foi o estupim da sua prisão. Jones garantiu que Diddy prometeu que ele ia ganhar o prêmio de produtor do ano no Grammy,
se ele se envolvesse em homossexualidade com ele. Em 2022, rolou um vídeo do pastor Jakes participando da festa de 53 anos de Diddy em Los Angeles, e isso viralizou entre os cristãos nas redes sociais, com muitos questionando o porquê que ele estava numa festa, né, e se era apropriado que ele participasse de uma festa organizada pelo Diddy, sabendo da reputação dessas festas. Mas engraçado, né, gente, que as festas rolavam adoidado em plena pandemia. Só vocês que ficaram em casa, né? Porque eles, eu acho que eram imunes. A Cassie, a ex-namorada e denunciante, deu para a polícia um USB contendo gravações das supostas festas de Diddy, onde ele teria recebido várias pessoas poderosas, incluindo o bispo Jakes. Jakes não é nomeado como réu, mas ele é mencionado uma vez no processo civil. E depois de tudo isso, ele deixou o cargo de pastor, depois de ser mencionado no caso do Diddy. Ele também deixou de seguir o Diddy no Instagram, e novas provas mostram que Diddy usou a igreja para lavar o seu dinheiro. Olha, gente, o cara era um magnata bilionário, então imagine o tamanho do dízimo dele. Entrou na igreja, estava no banco da frente, nos melhores lugares, tinha um microfone quando queria, tirava foto com o pastor encostadinho ali no ombro do pastor. Eu acho que você já até deve ter visto coisa parecida aí na sua igreja, não é não? Cerca de 300 CEOs do ramo de entretenimento, incluindo crentes, também teriam renunciado. Diddy, na verdade, foi criado como católico. Ele, 3 vezes vencedor do Grammy, não se identifica hoje mais como parte de nenhuma denominação, mas frequentemente fala sobre a sua fé, principalmente quando ganhava um prêmio. A internet está inundada de imagens de IA com a imagem de Diddy e o bispo Jakes, e até postagem de vídeo. E ele ainda não se pronunciou sobre o caso. Em tudo isso, como eu disse no início para vocês, pelo menos uns 38 pastores a 40 conhecidos foram citados, entre outros pastores e youtubers influenciadores evangélicos, que com vídeos mostram que eles falam até de púlpito que haviam ido nas festas do Diddy. Só que não se sabe qual o tipo de festa, né? Porque tinha as famosas White Party, também free coffees onde os abusos aconteciam, mas não quer dizer que se alguém fosse numa festa dele seria um cúmplice. Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos desta novela, que está muito longe de acabar e que vai arrastar ainda muita gente neste roteiro de filme de terror. Curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais para fortalecer o canal. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eles não estão adorando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, eles não estão dizendo poderoso, poderoso, poderoso. Eles não estão prostrados diante de Deus dizendo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eles não dizem outra coisa senão santo, santo, santo. O que Deus tem para você e para mim, o que nós precisamos buscar, e a partir disso eu creio, todas as coisas vão fluir na nossa vida. É a partir de uma vida de santificação. Quem quer viver santificação mais e mais? Eu quero viver a santificação mais e mais. É o clamor que nós precisamos ter em tudo na nossa vida, porque todos nós aqui fomos deturpados. Todos nós aqui hoje, a pornografia está na mente de todos nós. Todos nós, por onde a gente olha, a música que a gente ouve, o filme que a gente assiste, a mídia, a revista que você folheia, a internet que eu e você acessamos, ela está impregnada de pornografia. Todos nós estamos no mundo pornográfico, no mundo onde essa é a maior realidade de adoração, de rendição, é ao sexo, é a pornografia. E esse demônio, essa realidade está e vai cair por terra nos nossos dias. Fala amém comigo aqui se você crê. Pornografia é como um elefante no meio da sala, ninguém quer falar, está lá mas ninguém fala nada. Está ali no meio, igual a mesa de centro na sala. Está lá, mas ninguém quer tocar nesse assunto. Nós não queremos só tocar, nós queremos desmascarar e declarar que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, contra a nossa família. Aplauda o Senhor se você crê. Contra a igreja do Senhor Jesus. Parece ser errado falar de pornografia na igreja, falar de sexo na igreja, mas a verdade é que a igreja é o lugar que deve se falar sobre sexo e sobre pornografia. Porque o lugar que nós não ocupamos, o diabo vai ocupar esse lugar. O que nós não falamos, Satanás vai continuar falando. E a pergunta que a gente tem que fazer sempre é essa: de quem eu quero ouvir sobre essa realidade? A partir de quem eu quero ouvir sobre esses princípios? Eu quero aprender sobre sexo com os filmes de Hollywood? Eu quero aprender sobre sexo ou sobre uma vida
conjugal, ou sobre até essa realidade tão suja. Quem eu quero ouvir? Ou eu quero ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, e debaixo de uma atmosfera clara daquilo que Deus criou para cada um de nós. Eu não sei você, mas eu preciso ouvir da palavra de Deus na minha vida. Muita gente pensa isso, não, isso é uma coisa minha. Eu vou guardar aqui no escuro. Eu vou deixar isso aqui. Essa realidade sobre pornografia é algo que eu lido com Deus, eu lido sozinho e eu guardo isso aqui. Deixa eu te falar, tudo aquilo que você deixa no escuro, você está na verdade deixando nas trevas. Deus não é Deus de trevas, Deus é Deus de luz. Não há nada na nossa vida que diante de Deus não precise ser exposto. Tem que ser exposto. Jesus ali naquele sábado, quando ele chega na sinagoga, ele chama à frente de todos, ainda num sábado, num dia do Shabat, de descanso. Ele chama um homem que tinha uma mão ressequida, que ele sempre escondia aquela mão. Ele entrava como se fosse uma pessoa perfeita, mas não era. E Jesus o chama e fala: coloca a tua mão para fora. Ele não disse coloca a tua mão para fora para envergonhar. Ele não disse coloca a tua mão para fora para expor. Ele disse coloca a tua mão para fora para que as pessoas vejam que eu posso sarar aquilo que você se envergonha, que eu posso transformar aquilo que você tem medo, que você guarda no escuro. Entenda, Deus não é Deus de trevas, Deus é Deus de luz. Deus nunca vai envergonhar você. Deus quer ser exaltado naquilo que te traz vergonha. Deus quer ser glorificado naquilo que eu e você pensamos. Isso me isola, isso me retira, isso não me deixa, isso me travou. Hoje, a partir de hoje, eu creio na libertação. Homens e mulheres, jovens e crianças, velhos e adultos. Erga a tua mão e diga comigo: eu não guardarei, eu não me esconderei, mas eu viverei. Diga comigo: toda libertação que Deus tem para a minha vida. Vamos dar um brado de louvor a Ele se você crê nisso. Eu e você precisamos viver libertação, sarados em nossa vida. Expor para Deus a sua luta nunca vai te enfraquecer, vai te fortalecer. Essa realidade tem que tomar conta do nosso coração. Em Apocalipse, no capítulo 17, versículos 4 e 5, é um texto muito forte. Apocalipse 17, versículos 4 e 5, nós lemos assim, a revelação que João tem desses últimos dias, que são os nossos dias. Vamos ler em voz alta. A mulher, como uma prostituta, estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes, e da impureza da prostituição. Versículo 5. Em sua testa havia essa inscrição: mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes de toda a terra. O contexto que nós vemos revelado aqui na palavra: nos últimos dias, toda a terra irá beber do cálice da pornografia. O que João tem a revelação dos últimos dias é que toda a terra iria beber do cálice da prostituição. Não é uma nação, não é um povo. O que ele deixa claro é que existe como uma entidade, um gigante que se levanta nesses dias para que toda a terra beba dessa realidade. E isso não toca só uma nação, mas isso toca o mundo inteiro. Hoje nós entendemos isso. A pornografia é como um templo, onde literalmente hoje bilhões de pessoas entram nesse lugar e adoram o sexo, se tornam escravos do sexo, se tornam dependentes de uma realidade do inferno deturpada sobre o sexo. E João, debaixo dessa revelação, ele diz: pessoas vão no mundo todo beber do cálice da pornografia. Isso tem acontecido dentro da igreja. Isso tem acontecido nas nossas famílias. Isso tem acontecido com muitos de nós. Mas hoje eu creio a mão de Deus vai esmagar esse mal. Eu disse, a mão de Deus vai esmagar esse mal. A destra de Deus vai
vai quebrar. Nós vamos nessas próximas semanas meditar sobre esse tema cada vez mais, e cada vez mais que nós falarmos é como uma bomba que nós estamos jogando no inferno, dizendo: a pornografia não tem lugar na minha vida, a pornografia não tem lugar na minha casa. Fala um amém comigo aqui se você crê. No grego, porneia, pornografia, o significado dessa palavra. E pessoas têm bebido, líderes têm bebido, crianças têm bebido desse cálice, adolescentes, jovens, velhos têm bebido desse cálice. E é tão absurdo que cada vez vai se tornando mais normal. A gente tem visto pessoas falando sem filtro hoje sobre traição no casamento. Esses dias chegou para mim, né, na bendita internet, eu vi passou um corte de um podcast de artistas aí famosos no Brasil, mulheres comentando, dizendo que não, meu marido ele pode, ele é meu marido, mas se ele tem um interesse de ter uma relação com alguém, se ela tem interesse de ter relação com alguém, nós somos liberados, e falando sem filtro nenhum. Práticas sexuais entre familiares, crianças. Isso não é normal. Fala para quem está do teu lado: isso não é normal. Diga, bata no teu coração, diga: isso não é normal. Queridos, nós não podemos tratar como normal aquilo que o inferno está trazendo. Normal é pureza. Quem está ouvindo aqui? Normal é a santidade, é a graça do Senhor na nossa vida. A idade da introdução para a pornografia até então era de 11 anos de idade. Hoje já são 9 anos de idade. As crianças já estão introduzidas na pornografia. Dados aqui desse ano que a gente tem recebido, né, dos últimos anos, 66% dos homens na igreja assistem pornografia diariamente. 33% das mulheres na igreja assistem pornografia diariamente. 25% das mulheres casadas assistem pornografia diariamente. 56% dos casamentos terminados em divórcio dizem ter de alguma forma sido afetados pela pornografia. É uma realidade gigante dos nossos dias. Eu, na minha adolescência, eu tive acesso à pornografia. E comecei a consumir pornografia ainda na minha adolescência constantemente. Minha época ainda era uma aventura, né? Não era hoje como você tem na palma da mão, você tem um aplicativo da Bíblia, e do lado desse aplicativo você pode ter uma pornografia. E eu, na minha adolescência, comecei a consumir pornografia, e infelizmente por causa desse consumo de pornografia, eu não casei virgem. Eu vivi na igreja, cresci na igreja, minha vida totalmente envolvida na igreja. Eu cantava na igreja, eu evangelizava nos finais de semana, eu passava vigílias, entregava sopão na rua, ia para a praça evangelizar, mas a pornografia estava na minha vida. O consumo da pornografia estava na minha vida. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, como testemunho que a gente ouviu aqui hoje. Chegou o momento que eu olhei e falei: eu preciso me libertar dessa realidade. Eu procurei pessoas, eu procurei ajuda. Deus me libertou desse mal na minha vida. E quando você é liberto, aquilo não tem mais poder na sua vida. Quando você é liberto, eu não falo para você fletar com o pecado. Aquilo se torna como um inseto. Você pisa e diz: você não tem mais força sobre mim. Quem está pegando essa palavra em nome de Jesus? Ser liberto é ter autoridade e força sobre aquilo que um dia tenazmente tentou destruir a tua vida. Isso mudou a minha história.